Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Bidcast hoje de gestão de materiais. E para esse Bidcast tão especial, que vocês mandaram tantas perguntas aqui para a gente, tem um convidado também super especial, o Léo Nunes. Léo, super obrigado por estar vindo aqui. Para quem não conhece, o Léo é da Sal, uma empresa especializada ali em gestão de materiais, que é um WMS, na verdade, né? Isso. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, Léo, eu queria que você se apresentasse. Para quem não te conhece, quem que é o Léo? Meu nome é Léo Nunes, tá? A gente trabalha em uma empresa, né, chamada SAL, que na verdade é um acrônimo para Soluções de Automação Logística. Então a gente trabalha muito, na verdade, fornecendo soluções de software para o mercado logístico. E aí a gente tem cenários como WMS, Cross-Docking, mais alguns outros segmentos que a gente vai discutindo aí hoje com vocês. São várias siglas, né? Isso, Bacana. São vários acrônimos, né? E basicamente todas elas estão baseadas ali na gestão, né? Ou seja, na gestão do seu estoque, dos seus itens no dia a dia, né? Conta um pouquinho ali. Hoje, por exemplo, o aplicativo de vocês, qual que é o foco dele? Na verdade, quando a gente fala de logística, tá, né? Então vamos pensar um produto que você compra numa loja de um shopping, por exemplo, tá, né? Para ele chegar até aquela loja, tá? Você tem, na verdade, dois custos principais, né? Quando a gente fala de logística. Sim. Frete, ou seja, transporte. Perfeito. E armazenamento. Então, quando a gente fala de armazenamento, um dos principais custos do mercado logístico é justamente o custo por metro quadrado de armazenamento. Você pega estados, na verdade, que são centros, tem vários centros de distribuição logística, né? Mais uma sigla aí, que é o CDL, Sim. chamado, né? Você pega em rodovias como a Anhanguera, aí assim por diante, que tem vários CDLs e vários condomínios logísticos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, estados que são, vamos dizer assim, têm populações maiores. Perfeito. Né? Mas independente, inclusive com populações menores, você tem CDLs também, né? De capacidades menores, vamos dizer assim, condomínios logísticos menores. Sim. Você está tendo um armazenamento de itens ali, tá? E aí, esse armazenamento de itens, ele precisa escoar para os pontos de revenda. Perfeito. E aí você tem aí ao longo dos últimos 5, 10 anos aí com esse crescimento exponencial que está havendo do comércio eletrônico, Entendi. você tem, na verdade, muitas vezes a compra que é realizada, mas ela não está mais saindo de um ponto de venda lá de uma loja do shopping. Entendi. Ela está saindo diretamente de um CDL Sim. ou de um operador logístico diretamente para a casa do cliente. Perfeito. Né? Então, assim, esse custo de armazenamento e o frete, ele tem que ser muito bem gerenciado, porque isso compreende, muitas vezes, chega a compreender até 60% de um custo de um produto. Sim, olha só que interessante, né? E se você for venda, principalmente no Brasil, que a gente tem alguns problemas logísticos no Brasil, principalmente em estrada, a gente sabe disso, né? Que não tem uma malha ferroviária tão avançada, isso acaba ficando mais proeminente ainda nesses custos. Isso é o que eles falam geralmente, né? A literatura, quando a gente fala de custo Brasil. Né? Então, custo Brasil tem a questão de impostos? Tem. Tem a questão, muitas vezes, da burocracia, que faz com que você tenha muitos colaboradores, né, para, assim, atender às legislações do governo. Custo Brasil. Mas também você tem a infraestrutura. Perfeito. Então, assim, a qualidade das estradas, porque, como eu falei, você tem o frete e o armazenamento. Mas, se você tem uma estrada ruim, então quer dizer que os veículos que vão fazer o transporte, eles podem, por exemplo, ter problemas mecânicos, né, o problema e assim por diante, que isso tudo vai elevar o custo. Entendi. Então, assim, esse é o custo Brasil. Por isso que você pega estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem tanta demanda por melhoramento de estradas. Né? E aí, na verdade, acaba concentrando o comércio nessas regiões. Perfeito, muito bacana. E você estava falando da Sol, que é uma solução que vocês têm hoje, né, para oferecer para o mercado, e ela é muito direcionada aí para essa questão de logística, né? E eu queria entender um pouco mais o que o aplicativo faz para a gente entender, porque a priori ele faz essa gestão ali do estoque, né, dos seus itens do dia a dia. Como que ela consegue melhorar? Porque acho que a grande sacada aqui que todo mundo quer saber, né? Como você vai reduzir esse custo, né? Seja do estoque, do gerenciamento, etc. Né? A SAL, na verdade, é um acrônimo, né, como eu falei, para Soluções de Automação Logística, né, a nossa empresa. E aí, nós trabalhamos com duas aplicações principais. Uma aplicação do WMS, que é uma sigla em inglês para Warehouse Management System. Perfeito. Então, é um sistema de gerenciamento de armazém. Legal. Tá? Gestão de armazenamento. Ponto. E a gente tem uma outra solução, que é a solução de cross-docking. Tá? Então, assim, logística tem uma série de acrônimos, né? Ou, vamos dizer assim, chavões. Né? Então, você tem dropshipping, que é um tipo de operação logística. Cross-docking é outro tipo de operação logística. Você tem um processo em si, muitas vezes com a utilização de um WMS para fazer a gestão de armazenamento. Tá? E assim, como eu falei, a questão, você tem dois custos principais.
o custo de armazenamento e o custo de transporte. Perfeito. O custo de transporte, geralmente, você terceiriza com algumas transportadoras. Legal. Tá? Então, você tem custos aí, você faz cotações no mercado, enfim, faz contrato com algumas transportadoras, né? Mas é uma margem, vamos dizer assim, um tanto quanto conhecida. Entendi, tá perfeito. bom? Aí você tem um outro custo que aí varia da tua eficiência. Que aí, onde é que é esse custo? O custo de armazenamento. Mas, pô, como é que eu consigo ser eficiente quanto à questão de armazenamento? Quando você faz o aluguel de um warehouse, o custo que você paga é um custo por metro quadrado. Perfeito. Então, vamos supor que você pega ali um armazém, por exemplo, de 20 por 50, mil metros quadrados, Legal. por exemplo. Tá? Aquilo tem um custo de metro quadrado. Tá? Para fins didáticos, vamos pensar ali, R$1.000 o metro quadrado. Vamos simplificar, né? Isso. Então, assim, você está pagando R$100.000 de custo de aluguel do warehouse. Perfeito. E aí você diz, ó, então eu tenho, na verdade, os pallets, né? Sim. E aí esses pallets, de acordo com cada indústria, seja de autopeças, seja de telecom, seja alimentícia e assim por diante, eles têm 3 medidas, né? A largura, Perfeito. a altura e a profundidade. E aí eu tenho a distância entre os pallets, tanto horizontal quanto a distância vertical. Perfeito. E eu tenho que, na verdade, colocar todas essas medidas, fazer toda uma configuração disso na aplicação, porque a aplicação tem que ser inteligente o suficiente para dizer a você, olha só, ainda há espaço para armazenamento, baseado em cálculos de cubagem. Aí é matemática pura. Perfeito. Tá? Para dizer, ó, você tem espaço sim no warehouse. Você vai alocar no endereço A14 ou F16. Então, com isso aí, você faz uma gestão de armazenamento eficiente e evita de você ter que alugar um outro warehouse, que seria, por exemplo, um custo de mais R$100.000. Putz, que legal. Tá certo? Então você diz, então, ou seja, muitas vezes, aí como a gente costuma dizer, aquela questão da casa, às vezes, tá bagunçada, mas quando você arruma, você diz, pô, não pensei que era tão pouca coisa. Ou seja, a questão de estar desarrumado, sobrou espaço. A questão de estar desarrumado, né, gera uma percepção de auto-ocupação. E às vezes não é. Sim. Tá certo? Olha só que interessante. E tem alguns pontos que você falou que são bem interessantes que a gente não percebe no dia a dia. Por exemplo, não é só o espaço do produto em si, né, do material, mas você tem que ter um espaço entre um e o outro ali. Você tem que considerar isso. Então, quando você começa a colocar todos esses números na ponta do lápis, né, ou mais no aplicativo, digamos assim, é legal que ele vai fazer esse cálculo para a gente. Né? E isso é muito bacana. Ele gerencia isso de forma automatizada para a gente conseguir, na verdade, não é só organizar melhor, mas no final o ponto é reduzir o custo, né? Porque você tem, muito bom o seu ponto, você tem não apenas a questão do próprio produto, o espaçamento entre eles, mas, por exemplo, até as caixas de um determinado produto, o quanto é possível empilhar, você tem que informar. Tá? Porque não adianta você empilhar uma quantidade que uma caixa vai forçar sobre a outra. Perfeito. Porque aí você danifica a caixa, e aquela caixa danificada, ela não vai poder, muitas vezes, ser distribuída lá para a loja. Sim. Tá? Porque o cliente ninguém quer comprar o produto que está com a caixa danificada. Com certeza. Então tem esse outro detalhe. E aí você tem um outro cenário que é o seguinte, nessa luta, né, nessa batalha pelo custo de armazenamento para você ser eficiente, qual que é o ponto? Todo o produto que está armazenado, o teu grande objetivo é que ele saia o mais rápido possível. Perfeito. Para que você tenha giro. Sim. Tá? Então, assim, você não está, na verdade, armazenando porque você gosta de armazenar. Sim. Você está armazenando para ele sair o mais rápido possível e você poder receber outro. Tá certo? E aí, nesse processo de você poder expedir esse material o mais breve possível, vem uma outra matemática, que é o quê? Eu armazenar os itens que têm maior rotatividade mais próximo do operador. Perfeito. E aqueles itens que têm baixa rotatividade, mas que eu também tenho que ter em estoque, que eu armazene no fundo do meu warehouse. Legal. Então, assim, aí eu tenho, por exemplo, lá o operador logístico que vai pegar os produtos. Se os produtos estão mais próximos dele, fica muito mais rápido para ele fazer a coleta dos itens, a separação e a expedição. Perfeito. Tá certo? Então, com isso aí, você vai otimizando essa gestão de armazenamento. Sim, porque também é que a gente fala, aí você já está falando uma série de coisas relacionadas com custo, né? Também falamos com o dimensionamento, mas tem o tempo para pegar o produto, né? Então, se você coloca o negócio lá atrás, que você precisa toda hora pegar, vai gastar mais tempo também. É porque quando você pega, na verdade, que a gente fala de um WMS, ou seja, para fazer essa gestão de armazenamento, né? Pensa comigo, você tem um e-commerce. Tá. Aquele e-commerce, nesse exato momento, você está tendo uma série de vendas. Perfeito. Tá certo? Não é só... Então, assim, eu estou comprando, você está comprando e mais centenas de outras pessoas ou milhares estão comprando. Tá certo?
E meu ponto não é que o operador logístico, isso aí cai lá numa fila para ele, para dizer, ó, teve uma nova separação. Porque ele não sabe quem é John, quem é Léo, né? Perfeito. Quem é André, não. Então só vai caindo o pedido. Tá. Só que aí, por exemplo, ele não vai separando por pedido. Para ele é o seguinte, caiu lá uma fila com 20, e ele vai dizer o seguinte, ó, separa o produto desses 20 pedidos. Uhum. E ele vai separar. E muitas vezes o produto que eu comprei é igual ao seu. Então ele vai coletando isso tudo de uma vez, para fazer o processo de separação. Entendi. E depois, na separação, aí sim é separado por pedido para fazer a expedição. E depois ele vai coletar mais 20. Então ele fica nesse processo de coleta constantemente. Olha Então só. você tem tanto processo de coleta, ou seja, são 2 pulmões, né? Basicamente. Você tem um processo da coleta, enquanto isso estão chegando outros materiais. Olha só. Então, assim, é muito dinâmico. Sim, olha que interessante. E isso, na verdade, serve tanto para o seu galpão ou se você estiver terceirizando ali num gestor logístico, né? Exatamente. Ou seja, existe... quando a gente fala de um operador logístico, né? Um gestor logístico, esse é o principal trabalho dele. Legal. Ou seja, a inteligência dele vai dizer, olha só, você, por exemplo, é especialista em marketing, você é especialista, por exemplo, em vender roupas ou alguma coisa do tipo. Então, assim, fica com essa tua proficiência, Sim. tá? Fica com essa tua especialidade e, assim, toda a parte de armazenamento e garantir que o teu cliente vai poder receber o produto dele o mais rápido possível, deixa comigo. Entendi. Tá? Porque, assim, o ser humano, de modo geral, ele tem a ansiedade. Sim, com então, certeza. no momento em que ele faz a compra do produto, esse é o ponto-chave. Ele quer receber o produto o mais rápido possível. Com certeza. Isso é uma coisa curiosa, né? Eu acho que a principal pergunta de e-commerce é, tipo, atrasou, vai atrasar, né? Tipo, o pessoal sempre pergunta isso nos e-commerces, né? Mas que hoje a gente vê um boom de e-commerce, então provavelmente deve ter também um aumento aí na quantidade de operador logístico por causa da pandemia, né? Da evolução aí do e-commerce nos últimos anos, né? Mas isso também serve para indústrias tradicionais, né? Não, serve para indústrias tradicionais, por exemplo. Então, quando você pega, vamos pensar num cenário, tira e-commerce, Tá. né? Falando, por exemplo, aqui de cross-docking, como a gente, Perfeito. né, como eu tinha mencionado. Então, você imagina, John, que toda a indústria, tá? E aí você pega indústrias, por exemplo, General Mills, você tem a indústria de chocolate, tá? Por exemplo, Cacau Show, Copenhague. Então, Sim. pega diversas, Sim. tá certo? Quando elas vendem, vamos pensar assim, tá? Para os supermercados, Sim. tá certo? Ela não fica responsável, ela mesma, por fazer a entrega em cada supermercado. É muito supermercado no país inteiro. Com certeza. Então, o que ela faz? Ela, na verdade, terceiriza isso com as transportadoras. Então, tem uma operação chamada de cross-docking. Entendi. Tá? Qual que é a operação de cross-docking? A transportadora, na verdade, ela recebe uma série de pallets, tá? E esses pallets, tá vindo os produtos estão todos misturados. Tanto que vai vir para o teu supermercado, quanto para o meu supermercado, quanto para mais uma dezena de outros supermercados. Perfeito. E aí o operador logístico, né, que é essa transportadora, ele recebe esses itens, ele tem que fazer o armazenamento, e após o armazenamento, ele vai ter que fazer o processo de separação de cada uma dessas notas fiscais. Olha só. E aí, como ele é uma transportadora, também a especialidade dele é dizer, peraí, eu tenho que encaixar esses produtos no caminhão de acordo com a rota. Perfeito. Né? Porque também não adianta eu ir do ponto A até o ponto Z. Não, então assim, eu agrupo. Então aqueles produtos que vão para o ponto A, B, C e D, eu mando por uma rota, vai vir por um veículo de transporte. Os produtos que estão do E, F, G, H, nas zonas da região, eu mando por outra transportadora. Entendi. Tá? Então assim, eu tenho toda essa inteligência que tem que fazer. E aí, olha só que interessante da questão logística. Depois que eu entrego isso no supermercado, muitas vezes, quando você compra no supermercado, você compra utilizando algum aplicativo, tá certo? Perfeito. E aí, ou seja, o supermercado já terceiriza isso, vamos pensar assim, Sim. com uma outra empresa, que é responsável por coletar no supermercado para entregar em cada residência. Olha que Né? interessante. Então, assim, no final é uma cadeia. Sim. Um vai passando a responsabilidade para o outro, porque não tem como Sim. todo mundo abarcar tudo. Putz, né? Bem interessante, né? E aí você vê que, na verdade, essa parte de logística que a gente fala, seja o estoque, seja, né, ou a parte de encaminhar o produto para o cliente ou para uma outra empresa, ela é grande parte de uma operação. Né? Por isso que é tão importante isso, né? Na verdade, logística, tem uma coisa que o CEO da Amazon, ele fala, né, que é o Jeff Bezos, ele fala um trem, ele diz, olha só, uma coisa eu tenho certeza,
que sempre que as pessoas quiserem adquirir um produto, Tá. elas vão querer receber aquele produto o mais rápido possível. Olha só que Então, interessante. assim, logística é algo que está no cerne da operação. Né? Perfeito. Porque todo mundo, se você comprou um telefone, se você comprou aquele suplemento, pensa comigo, as Sim. pessoas têm clube de assinatura no site de e-commerce para garantir que o produto chegue mais rápido. Olha Ou só, seja, é verdade. Eu comprei o produto, eu já sei que eu vou receber, mas não basta só receber. Eu quero receber o mais rápido possível. Sim, de uma maneira programada, bonitinha, né? Putz, olha que interessante. Exatamente. Então, assim, você pega empresas, por exemplo, né, vamos pensar, FedEx, Sim. UPS e assim por diante. Né? Antes dessas empresas, você já tinha empresas como Correios. Exatamente. Tá? Ou o SPS lá, que é o United States Sim. Postal Service, lá nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, mas a demanda pelo transporte, por ser mais rápido, né? Pelo Perfeito. cliente receber, baseado nessa ansiedade dele, ou baseado até algumas vezes na necessidade mesmo de receber rapidamente, a demanda é tão forte que faz nascer essas empresas. E um ponto acho que relevante aqui, a gente estava falando, começou até a falar um pouco sobre, né, os benefícios da gestão de materiais. E aí, normalmente, quando a gente fala sobre isso, na cabeça vem custo. Mas além do custo, já deu para ver que tem outras coisas aqui, como, por exemplo, satisfação do seu cliente. Ou seja, tipo, se eu tenho uma gestão de materiais mais bem feita, e aí vai englobar, né, tipo, estoque, produto, etc, tudo, você também entrega de uma maneira mais eficiente. Ou seja, você além de economizar na própria estocagem ali, mas você também acaba fazendo com que o seu cliente fique mais satisfeito e que ele possa recomprar mais vezes, né? Isso faz até um processo de balanceamento de estoque. Tá? Perfeito. Porque pensa comigo, você tem uma operação, muitas vezes, em que você vende para o país inteiro. Sim. Tá? Você vende no e-commerce, você faz, na verdade, independente do marketing que você faça, né? Seja ele digital ou tradicional. Sim, tá na internet. Mas muitas vezes você tem, esse é o grande objetivo do marketing, né? Chegar lá no word of mouth, né? Que é tipo boca a boca. Então, muitas vezes você vai estar falando, uma pessoa aqui de São Paulo vai estar falando para uma pessoa lá do Acre de determinado produto e um site assim por diante. Então, aquele cara também vai adquirir. Então, você imagina o custo que seria de eu sempre ter que mandar, por exemplo, de São Paulo para toda a região do país. Olha o frete que isso vai gerar. Sim. Né? O custo de transporte. Então, você tem um outro ponto aí que é o seguinte, o balanceamento de estoque. Se eu sei que eu tenho uma demanda X em determinadas regiões do país, baseado em giro do produto, produtos que têm mais recorrência na compra e assim por diante, então eu já começo a fazer um balanceamento, deixando aqueles produtos mais próximos do cliente final. Para que quando a compra for realizada, eu já não tiro mais no meu CD de São Paulo, do operador logístico de São Paulo. Eu tiro de um operador logístico que esteja, por exemplo, no caso do Nordeste, na Bahia, ou Pernambuco, ou Fortaleza, que está mais próximo daquele cliente. Entendi, perfeito. Então, você já tem esse outro ganho também. Ou seja, você consegue, através de aplicativos hoje, né? Ou seja, basicamente dados estatísticos, descobrir isso e oferecer a melhor opção possível para a empresa e também para o usuário final. É porque você, exatamente, pensa no caso, a gente está falando de produto, e-commerce, que o cliente quer receber o produto dele o mais rápido possível. Perfeito. Vamos pensar num outro cenário, tá? Uma indústria, vamos supor, de telecom. Ok. Tá certo? Você está com o teu telefone. Ok. Que não sei se já passou contigo. Em algum momento, você está na sua residência e o sinal, que geralmente é um nível X, naquele dia o sinal não está funcionando. Tá certo? Você diz, por que não está funcionando? É porque o site que está, ou está muito baixo o sinal, o site que está próximo da tua casa pode estar com algum problema. Entendi, perfeito. Tá certo? E aí o que acontece? Você, por exemplo, você não vai querer passar 2, 3 dias nessa situação. Sim. Né? Até, vamos supor, depois da pandemia, muita gente trabalha de casa. Então você diz, cara, hoje é muito fácil, por conta da portabilidade, você fazer a troca da linha telefônica. Sim, com Você certeza. diz, cara, então vou mudar para outra operadora. Então qual que é o ponto? No momento em que houve o problema, eu tenho que fazer com que o produto para fazer a manutenção do site, ele esteja disponível o mais rápido possível, para fazer a aplicação e o reparo, e automaticamente você, como consumidor final, ter o mínimo de tempo possível dessa instabilidade no serviço. Perfeito, olha que legal. Então, assim, independente do produto, seja alimentício, seja por um desejo, uma bolsa, uma roupa, né, um cosmético, alguma coisa do tipo, seja por conta de um serviço que você consome, tá? Você quer que ele esteja disponível o mais rápido possível. Fato. Esse é o ponto. E é legal, porque a primeira impressão que a gente tem é do e-commerce. Eu quero que o produto chegue rápido, né? Mas no final das contas, aquele negócio, lá em casa, eu utilizo o Net Claro. Beleza. Se a conexão cair, porque, sei lá, no poste, deu algum problema no poste ali, eu não tenho essa percepção, mas para a empresa, eles querem que o mais rápido possível aquele, sei lá, aquele equipamento que deu problema seja trocado. Porque aí todo mundo na região vai
ter menos problema, mas vai ser resolvido mais rápido isso, né? Porque Legal quando isso. você tem um problema, como você falou ali no post, alguma coisa do tipo, não é só o John. São centenas ou milhares de clientes que estão sendo impactados. Olha então só. isso já começa, na verdade, a refletir no call center, reclamação, Sim. ou o meu serviço está fora, e aí você imagina, você pode ter uma reunião importantíssima, Sim. então assim, isso gera uma queixa, Sim. um volume muito grande. Então o ponto é, isso dispara do outro lado, que é o lado da empresa, nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. Sim. Olha só Tá. que interessante. E hoje em dia, inclusive, assim, eu vejo lá perto de casa que normalmente tem uma instabilidade mais quando dá um verão, assim, começa aquelas chuvas torrenciais, né? A gente sabe que o clima tá mudando bastante, assim, de uma hora para outra. Começou a chover numa época que não chovia, esse tipo de coisa. E olha o importante da gestão de materiais, porque você tem que prever que às vezes uma época chove mais, ou que num lugar chove mais e cai mais árvore, né? Porque tem mais árvore. E aí pode acontecer um problema desse. E aí, ou seja, você equilibrar esses materiais de forma estratégica é um diferencial na operação, né? Então assim, Legal, hein? é legal isso que você falou, você tem modelos matemáticos que são utilizados, Olha. né? Agora está um tanto na moda essa questão de inteligência artificial, você tem, mas enfim, você consegue pegar uma massa de dados e verificar baseado nisso aí. Eu tenho sazonalidades durante o ano, ou seja, o tempo está muito virado, Sim. né? Mas assim, eu tenho sazonalidades e eu posso me programar, porque eu não posso dizer que não vai chover. Sim. Eu não posso dizer que aquela chuva não vai causar um dano ao equipamento. Sim. Então, o que é que está, vamos dizer assim, na minha capacidade de fazer? Vamos pensar. Eu posso deixar o produto de prontidão para que, se ocorrer, ou melhor, quando ocorrer, eu tenha velocidade para resolver o mais rápido possível. Olha que Isso bacana. é bem interessante. Tá? Bem legal, não tinha essa percepção, mas muito legal. Que aí, Léo, a gente tá falando de algumas coisas aqui, tipo, muito da operação, né? Mas você citou algo que é super importante, é a aquisição, né? Ou seja, quando você vai trocar um equipamento, você precisa comprar outro, né? Como que esses sistemas conseguem ajudar a gente na aquisição? Seja para um e-commerce, que vai estar vendendo e comprando itens de forma regular, e eu imagino que ele consegue prever a demanda ali para começar a falar, tem espaço no estoque para você comprar, né? Porque não adianta você comprar e não ter onde armazenar. Também esse é um ponto relevante, né? Mas também até para uma empresa de telecom que fala assim, olha, eu preciso comprar, mas eu não tenho onde colocar isso daqui. Ou eu tenho que comprar porque eu já estou prevendo que algo vai sair aqui do estoque. Como funciona isso? Ele também ajuda? Você tem dois cenários, tá? Quando a gente fala de logística, existe uma expressão muito comum chamada logística reversa. Perfeito. Tá certo? Então, assim, você tem em telecom, que é esse equipamento que está com defeito no site, em que ele vai ser substituído. Mas então você tem o técnico que antes estava com um equipamento bom em mãos, Sim. Ele aplicou no site e agora ele está com o equipamento com mau funcionamento em mãos. Perfeito. Tá certo? Então, assim, ele está fazendo logística reversa. Legal. Do mesmo modo, você, quando adquiriu, vamos supor, uma geladeira, e aquela geladeira deu problema e você ativou a garantia, também está alguém vai na sua residência, Sim. muitas vezes, e vai fazer a retirada daquela geladeira, né? Ou seja, também é uma logística reversa. Perfeito. Então tem que estar preparado para isso, para fazer essa reversão, ou seja, daquilo que foi aplicado, poder retirar. E aí então pensa comigo, eu adquiro o material, eu transfiro ele para ficar mais próximo possível, né, do consumo, eu faço a aplicação desse material. Em algum momento, aquele material pode dar problema. Com certeza. Quando houver o problema, vamos pensar assim, eu vou aplicar um outro material ou não, mas eu vou retirar aquele material defeituoso. Eu tenho dois caminhos. Ou aquele material, ele pode ser enviado para reparo. Verdade. Tá certo? Então, assim, ou seja, a pessoa que vendeu a geladeira não é a pessoa que vai fazer o reparo. Perfeito. Ela tem um reparador. E aquele material, uma vez reparado, poderá ser reaplicado, né, na residência do cliente. Ou aquele material, por algum motivo, houve uma queda de energia, danificou o equipamento drasticamente, ele vai ser descartado. Você tem todo um segmento de normas de meio ambiente para descartar aquele material. Então você pega, por exemplo, na indústria de moda, você tem muitas vezes alguns pontas de estoque, que eles chamam, né, que são produtos com, às vezes, alguma falha que estão para venda com preço mais econômico. Tá? Ou seja, eles foram devolvidos pelo cliente, muitas vezes, ou na loja mesmo foi detectado que ele não servia mais, então ele passa por um processo de reversa. Perfeito. Ou seja, volta para a fábrica e lá ela vai buscar um destino, porque também não vai perder aquilo ali 100%. Com certeza. Né? Então, assim, você pega... Quando você repara aquele item, na verdade, o que você fez foi recomeçar o ciclo dele todo de novo. Entendi. Quando você descarta, até que vai chegar um determinado momento em que ele vai ser descartado. Sim. Tá certo? Mas o fato de você reparar
faz com que tu tenha uma otimização e evite comprar novos. Legal. Tá? Olha que interessante. Porque já pensou, você sempre que dá um problema, compra um novo. Deu problema, compra um novo. Né? Então, assim, não, você pode... Existe um tempo de vida útil dos equipamentos, quando a gente fala de eletrônicos. Né? Nos Estados Unidos, você tem a expressão lá que é o refurbished, né? Que é o produto que foi recondicionado. Então, tem gente que, na verdade, compra costumeiramente produtos recondicionados. Que ele diz, cara, tá bom. Tá bom pra caramba. Apenas com um pequeno problema que, na verdade, não influencia em nada no uso. E o equipamento vai funcionar 5, 10 anos. Eu já comprei muito lá em Miami, recondicionado, funciona bem ali, Sawgrass, putz. Não é verdade? Então você compra e diz, cara, tá ótimo, né? Legal. Não precisa, não tenho o cenário de ter que ser o novo. Não. Para o que eu estou necessitando, me serve perfeitamente. E, Léo, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, né? Você não precisa comprar toda vez, né? E é lógico, no e-commerce, talvez, a gente tem até uma percepção errada, porque normalmente você vai trocar um produto e chegar ao quebrado, né? E aí, tudo bem, a pessoa faz o reverso, volta pro correio, ou tipo, a pessoa vai buscar o produto, às vezes quando é maior. Mas você falou algo muito interessante, que é, você deu o exemplo da Telecom, né? Imagina que o cara vai trocar um equipamento. E ele tem que ter toda uma gestão para consertar, porque ele não pode só pegar e jogar isso fora e comprar outro. Não, são equipamentos que provavelmente são mais caros, né? Ou seja, essa gestão desse equipamento dentro da empresa, ou seja, como que é feito o reparo, quanto tempo demora, tudo isso, hoje também esses aplicativos conseguem executar. Consegue. Uma aplicação WMS voltada, por exemplo, para telecom, né? A gente tem alguns clientes nesse segmento de telecom. Pensa comigo, você pegou o material defeituoso, e a gente está falando aqui desde o princípio do custo de armazenamento. Perfeito. Então, tu não pode ficar com esse material ainda mais defeituoso no teu estoque. Legal. Tá? Aí você pega esse material e você começa toda uma esteira, que é o quê? Você vai ter que separar aquele material, fazer a embalagem dele, emitir a nota fiscal para reparadores. Então, você tem empresas especializadas em reparo. Tá? E aí, só que você também tem contrato com transportadoras. Então, ou seja, você vai ativar a transportadora, né, fazer a chamada dela, a solicitação, a transportadora vai vir coletar o material e aí você já começa... Então, assim, você tem 3 atores. Você tem o primeiro ator, que é o responsável pela operação logística, e tu vai acompanhar o trabalho dele. Vamos lá. O material defeituoso que chegou, quanto tempo ele está demorando para que, de fato, ele seja expedido. Depois que esse material é expedido, tu já passa a controlar, gerenciar, vamos pensar assim, prefiro essa palavra, a transportadora. Em quanto tempo esse material coletado, né, quanto tempo vai levar para que ele seja entregue. E aí, depois que esse material é entregue, aí você passa a gerenciar o reparador. Depois de quanto tempo que esse material é entregue, o reparador vai me devolver. Sim. Então, assim, é todo um gerenciamento, porque no final, como a gente falou no princípio, a gente deseja que esse material esteja disponível novamente o mais rápido possível, para que eu distribua de novo, para que fique mais próximo ao cliente e num eventual problema no site, né, eu possa reparar o mais rápido possível. Então, até que, na verdade, esgote o tempo de vida do equipamento. Não, isso é muito interessante. E assim, até que ponto, por exemplo, a gente chama de WMS, falou, né? Isso. Esse sistema de WMS, e se não me engano, o SAL é um sistema de WMS, isso, não é? A SAL, na verdade, ela tem um produto chamado Atlante, tá certo? E o Atlante é o WMS. Perfeito. Tá certo? O WMS faz essa gestão. Gestão de armazenamento, gestão de reparo, gestão de descarte. Né? Então, assim, são processos que são controlados, são gerenciados pela aplicação. Então, eu tenho, sobretudo, a gestão, como eu falei, de compras, de balanceamento de estoque, tá certo? Eu tenho uma visibilidade de estoque para saber, muitas vezes, qual material que está em trânsito, seja para transferência para pontos, né, de armazenamento, seja para transporte para os reparadores. Quais são os materiais que estão alocados para os técnicos ou veículos e assim por diante, né? E quais são os materiais que foram aplicados? Então, a aplicação ela realiza toda essa gestão. Legal, ou seja, a priori é bem completo, né? A priori é bem completo, ele é bem voltado, na verdade, para indústrias similares, tá certo? Entendi. Então, assim, telecom, indústria, energia, né? Bacana. E você tem essa questão de gestão de armazenamento que você pode atuar com outros cenários, como área de saúde, alimentícia e assim por diante. Putz, bem interessante. E você citou uma parte que é super relevante, inclusive na Superbid é bem legal isso, que é a parte de descarte, né? Então, a Superbid a gente sabe que a gente tem uma gama enorme de produtos ali, que muitas vezes as empresas estão desovando estoque, muitas vezes a pessoa está fazendo uma renovação de frota, às vezes tem veículos, né, que você pega lá em primeira, terceira monta, etc, tem
montas diferentes que a gente chama, mas você tem várias situações diferentes, até transportadora, que às vezes alguma embalagem amassou e acaba tendo que vender o produto. Mas de uma maneira geral, a gente sempre pensa em descarte. E aí, assim, o descarte não é só jogar fora. E a gente tá num tempo aí que também tem umas preocupações ecológicas. Dependendo do negócio, você não pode simplesmente jogar fora, né? Isso. Mas eu acho que tem uma questão de, pô, será que eu jogo fora? Será que eu vendo? O que eu faço? Eu acho que tem esse ponto. Hoje, como que funciona isso, essa decisão do que fazer com esse bem que você tem? De acordo com a indústria, né, existem cenários, por exemplo. Então, você tem, vamos pensar no caso de materiais eletrônicos ou materiais que envolvem metais, alguma coisa do tipo. Existem, na verdade, pessoas que trabalham com sucata. Perfeito. Tá certo? Ou seja, é um material, na verdade, que está imprestável. Sim. Então, é sucata. Já tem uma expressão no mercado chamada sucateiro. Sim, tá? sim. Que é a pessoa que trabalha com isso, ou seja, ela vai comprar a sucata por um preço, logicamente, bem abaixo do que o produto valeria, né? Um produto em funcionamento. Porque, na verdade, ele vai fazer um reaproveitamento daquele material. Legal. Tá certo? Seja ferro velho, ou seja, alguma coisa do tipo. E aí você tem, como você falou, né, a questão, por exemplo, vamos pensar, no caso de um alimento estragado, eu não tenho o que fazer. Sim. Tá? Eu não vou poder revender isso para outra pessoa. Tá certo? Mas no caso de uma roupa, a gente falou ali, por exemplo, de alguns sites ou outlets, muitas vezes, que estão com produtos que, às vezes, com uma pequena falha, alguma coisa do tipo, tem um preço com desconto. Tá? Perfeito. Ou seja, o material pode ser reaproveitado. E você tem alguns eletrônicos, como você falou, é a caixa que está amassada. Tá? Ou, sei lá, o manual, alguma coisa do tipo, que está com um problema, na verdade, ou o material, às vezes, pode estar um pouco danificado, mas nada que impeça o funcionamento dele. Sim. Pode. Poxa, o cliente que está na loja comprando, ele quer pegar intacto, perfeito. É uma experiência que ele quer ter, por isso que ele está pagando, né, por ele novo. E aí, o que acontece? Isso aí, existe todo um processo de eu ter empresas que trabalham com essa revenda de produtos. Que legal. Olha só. Eles compram por preços menores, mas é o comércio deles. Não, e aí tem muitas situações ainda próximas disso, né? Então eu vejo empresas que compram carros batidos para poder aproveitar as peças que estão boas em outros veículos. E aí, às vezes, vamos supor que você tem uma frota de caminhão, você pode comprar um caminhão batido, mas lógico, você não vai aproveitar o motor que danificou. Provavelmente você vai aproveitar outras coisas, os bancos, né? Então tem como aproveitar também. Você falou bom, essa questão aí, por exemplo, do veículo, né? Você tem, às vezes, uma batida e aí o pessoal fala perda total, né? Sim. Mas, pô, perda total não é que o carro ficou maracujá, não serve nada. Sim. Não. Tem peças dele, na verdade, que servem. Sim. Então, essas peças, na verdade, vão ser reaproveitadas e tem pessoas que trabalham apenas nesse segmento de reaproveitamento. Bacana, muito interessante. E aí, quando a gente faz isso, por exemplo, o sistema hoje de gestão de material, ele consegue ter uma percepção também de quando que é bom vender esse produto? Porque eu estou pensando numa indústria. A indústria, às vezes, deve ter equipamentos maiores que ele tem que, muitas vezes, comprar novos e realmente jogar para frente o próximo, né? Perfeito. Só que se ele usar muito aquilo, fica imprestável a ponto dele uma sucata. Mas se ele comprar um novo no momento certo, aquilo ainda é possível revender. E aí, sempre recomendamos, né, da indústria colocar aqui na Superbid para vender com a gente, né? Mas um ponto muito relevante. O sistema também consegue identificar quando que é o melhor momento para você ter essa relação custo-benefício? Geralmente, isso fica muito a cargo da empresa, de acordo com o segmento dela. Então, assim, perfeito. porque você vai pegar cenários, vamos pensar, no caso do Brasil, você tem várias concessionárias de energia elétrica, tá certo? E a energia varia, né? Ou seja, ela tem muitos picos, por exemplo, ou muitas instabilidades, né? E aí, no caso de um equipamento elétrico, você tem aí chuva, intempéries, ou mesmo processos, problemas, na verdade, na rede elétrica, que causam danificação no material. Sim. Tá? Então, às vezes, o material não é um problema dele, você consegue reparar e voltar a ter uso. E, às vezes, tá? Não adianta, tipo, ou seja, depois, dependendo do tipo de problema em que haja com o equipamento, já não vale mais a pena reparar. Entendi. Então, a gente coleta qual o tipo de problema, muitas vezes, que houve com o equipamento, para saber, dependendo daquele tipo de problema, se está valendo a pena reparar ou não. E aí reenviar ele para reparo ou não. Porque a economia que você gera, né? Você tem dois cenários. Você gera uma economia na compra de produto quando você repara. Perfeito. E você ganha muito tempo. Porque muitas vezes quando você compra o material, às vezes a gente está falando de material que é importado. Sim. Então ele demora para chegar. Então pode ser que seja mais vantajoso a empresa reparar e mandar de volta para você. Existe até alguns tipos de contrato, né, que a gente chama de SPMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Spares, Spare Parts Management System, que é o quê? Deu problema, eu chamo o fornecedor, o fornecedor, ele não se importa.
ele já traz uma peça para substituir a sua. Que e legal. você entrega a peça defeituosa para ele. Pronto. Deixa E aí a peça é dele agora. Ele pode reparar, ele pode não reparar, ele vai decidir o que fazer. Sim. Mas, é claro, ele vai tentar reparar, porque ele vai ficar com ela lá em estoque de novo. Se você vier com outro problema, muitas vezes ele vai estar te entregando a peça que era sua. Sim. Não é mais, porque pelo contrato agora passou a ser dele. Mas o mais importante é que a mesma peça que foi recuperada, ela vai entrar ali funcionando perfeitamente. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, você tem esse tipo de contrato justamente porque, como a gente falou, quando houver o problema, o grande objetivo é eu tenho que alocar o material o mais rápido possível para que o meu cliente não sofra indisponibilidade do serviço. Perfeito. E aí você falou até essa questão de tempo, né? Ou seja, quanto tempo vai chegar um novo produto e tal. Mas também tem um tempo importante que é a tomada de decisão. Ou seja, alguma coisa quebrou. Eu tenho que ter uma tomada de decisão se eu vou comprar um novo ou se eu vou reparar. E o aplicativo, pelo que eu entendi, ele tem um histórico que ele vai te ajudar nessa tomada de decisão. Exatamente. Ele vai ter o histórico e ele vai ter, na verdade, uma aplicação como o Atlant. Ele vai ter uma aplicação, ele tem uma aplicação mobile que te permite consultar no Brasil inteiro. Muitas vezes você tem operações, seja no mercado telecom, você tem ou indústrias, por exemplo, né? Seja de energia elétrica ou até indústrias fabris mesmo, né? Montadoras, assim por diante. Você tem, na verdade, plantas em diversos locais. Então, meu primeiro ponto é onde está esse material? Né? Esse material, na verdade, eu não tenho em nenhum ponto de estoque, eu tenho no Acre. Poxa, mas está distante de trazer do Acre, tá bom. Sim. Mas eu tenho a visibilidade que alguns desses materiais estão em trânsito para o Rio de Janeiro. Então, aquele material que está em trânsito para o Rio de Janeiro, eu preciso que ele seja reenviado o mais rápido possível para cá, por exemplo, Minas Gerais. Ou eu tenho um material que está com um técnico em Minas Gerais. Entre em contato com esse técnico, a gente precisa do material que está com ele agora. Então, assim, essa visibilidade para tomada de decisão do que fazer é vital. Putz, isso é bem interessante, porque se você for ver, na minha cabeça, o sistema de gerenciamento de materiais, né, era bem mais simples. E aí o que eu estou vendo aqui é que ele é extremamente complexo, você consegue dar uma visão muito clara de uma série de situações, tomada de decisão ou recuperação rápida de produtos, até na rota ali. Então ele acaba gerenciando praticamente tudo, né? Na verdade, a gente pensa quando a gente pensa de estoque, né? Geralmente a gente fica imaginando entrada e saída. Então, nesse aspecto, né, de input e output de dados, ele é simples, né? É simplista. Porém, como a gente falou, tem uma série de atores. Você tem um reparador, você tem a transportadora, você tem um operador logístico, você tem a condição daquele material, né? Às vezes o material foi comprado, ele está como novo, né? Disponível, maravilhoso. Ele foi para o teu warehouse, teu CDL. E aí, muitas vezes, quando ele foi instalado no cliente, que você percebeu, na verdade, que ele não está funcionando. Então, ele volta para o teu CDL, muitas vezes, para um armazenamento temporário, mas ele não está disponível novo, ele está com defeito. Só que você só soube quando foi aplicado no cliente. Olha só. Tá? Ou seja, e aí você também tem todo um histórico disso. Tem todo um histórico disso, e aí você pega um outro cenário. Você tem, às vezes, um outro ator, né? Você tem um reparador, só que como você falou lá, você tem a Net Claro, por exemplo. Sim. Muitas vezes muitas vezes não. Supondo que houve uma substituição, por algum motivo você viajou para o exterior. Perfeito. Precisou passar um ano fora e você decidiu cancelar a internet. Okay. Tá bom. Aquele modem da Net Claro vai voltar para ela. Sim. Só que ele não vai diretamente para a casa de outro assinante. Ele vai passar por um processo de recondicionamento. Ou seja, ele não está com defeito. Sim, ele foi devolvido porque foi uma decisão minha. Vamos lá. Aí eu estou agora fazendo a aquisição de um plano de internet, né? E para não tomar partido de uma operadora, de uma operadora X. O que ela está fazendo nesse momento? Ela está pegando uma série de modems, está recondicionando. Muitas vezes pintando de novo, limpando, testando para garantir. Então, quando ele chega na minha residência, ele chega, como o americano fala, like new. Como novo. Cara, é novo. Não é novo. Tá? Mas a aparência dele é como novo. Mas isso tem um valor muito grande, viu, Léo? Porque é o que eu falo. Primeiro, se a empresa for comprar um novo para todo mundo que está pedindo ali, vira uma loucura, né? Porque no dia a dia, imagino que tem um monte de clientes que saiam e um monte de clientes que entram. Normal. Agora, se você entra na operadora e chega um modem que está funcionando, tá bala, tá redondinho, mas ele tá com a pintura descascada, você já tem uma outra percepção do serviço, já fica com o pé atrás. Você como cliente, né? Exato. Qual a imagem que te passa, não é verdade? Então você diz, chegou um negócio, eu quero um negócio em perfeito estado, né? Então assim, você não precisa saber que é like new, porque
na tua aparência, na verdade, o que você Sim. espera é que seja novo. Sim. Né? Essa é a tua percepção. Legal. Ou seja, essa gestão que você está fazendo dos materiais também implica em verificar o que o público-alvo dessa empresa precisa. Então, ó, meu público-alvo precisa que os meus modems sempre chegam pintadinhos, funcionais, tudo bonitinho. E, ou seja, se você pega um modem desse, tem que passar por um processo dentro da empresa para conseguir oferecer isso. Em via de regra, você tem um cenário que é o seguinte, né, John? Quando o material, o mercado ele está... Vamos pensar o seguinte, você começou uma operação, Sim. tá certo? E aquela operação está com vendas constantes. Você está só crescendo a base. Né? Existe uma frase americana que ele fala o seguinte, quando você está começando o negócio, você tem que ser, deixa eu tentar me lembrar, ele fala que você tem que ser impaciente com o lucro. Perfeito. E paciente com o crescimento. Perfeito. Você está começando, você não sabe se o negócio vai dar ainda, se aquilo ali tem demanda de mercado. Então você precisa garantir que aquilo ali é uma atividade lucrativa. Perfeito. Tá? Mas aí, depois que a operação, você diz, validei, o negócio dá lucro mesmo. Sim. Então eles falam o seguinte, agora você inverte. Você vai ser paciente com o lucro e impaciente com o crescimento. Você descobriu um negócio que todo mundo quer. Agora eu tenho que expandir. Sim. Então a pessoa vai atrás de investimento, uma série de coisas, né? Seja com recurso próprio, seja com recurso de terceiros, porque ele diz, agora eu vou colocar isso na maior quantidade de clientes que eu puder. Mas eu estou sacrificando meu lucro. Não importa, eu vou lucrar depois, né? Porque eu já validei que é um negócio lucrativo. Sim. Então, ou seja, isso que você falou, essa questão de compra, geralmente quando você está começando a operação, você vai comprando muito. Porque você tem pouco cancelamento. Sim. Vamos pensar, tá? Vamos pensar, a gente está falando de telecom, a gente poderia estar falando, por exemplo, de filtros d'água. Perfeito. Você tem aqueles filtros lá, por exemplo, da Brastemp, ou Consul, enfim, que são alugados. Não é isso? Ficam nas residências. Sim. É a mesma dinâmica. Olha só. E aí o que acontece? Começamos em São Paulo, por exemplo, a operação. Sim. Cara, vai comprando, porque eu estou só crescendo a base. Não vai chegar num momento, né, em que eu já não vou mais ter aquele crescimento vertiginoso. Aí eu tenho um crescimento orgânico. Né? Que é geralmente por crescimento da população ou por sazonalidades, mas é orgânico, é controlado. Perfeito. Eu já tenho uma série de estoque. Então, eu tenho, como você falou, eu tenho cancelamento e aquisição. Cancelamento e aquisição. Sim. E eu fico tentando equilibrar essas pontas. Sim. E aí eu tenho que ter reaproveitamento do material. Perfeito. Então, assim, são dois estágios distintos. Legal. E é bem interessante porque eu estou percebendo aqui que o nível de complexidade do WMS muitas vezes é maior do que a gente costuma ver num RP tradicional. Olha só que curioso. Na verdade, isso faz parte, né, da questão da indústria de RPs. O que acontece? Eles começaram, vou pensar aqui, tá? Início da década de 90 e assim por diante. Né? Perfeito. Veio com a ascensão, sobretudo, ali do Windows, né, ferramentas gráficas, enfim. E aí você tem o seguinte, a parte do RP, ele foi adicionando muita funcionalidade. Então você tinha a questão financeira, geralmente financeiro, né? Contas a receber, contas a pagar. Alguns utilizavam até a sigla CPR. Contas a pagar e receber. Né? Você tinha um processo de emissão de notas fiscais com formulário contínuo. Então, nem era nota fiscal eletrônica. Né? A primeira nota fiscal eletrônica foi emitida em setembro de 2007 no país. Não havia infraestrutura ainda para ter nota fiscal eletrônica. Né? Enfim. Então, você tem o processo de nota fiscal, você tem uma série de obrigações fiscais que necessitam ser entregues ao governo. Sim, perfeito. Então, você tem um SPED, você tem... Né? Uma série de arquivos que precisam ser gerados, tá? Social e assim por diante, para passar para o governo, tá certo? Então, assim, olha o tanto de coisa que já tem no RP. Sim. Então, você tem a questão lá de taxas, controle de impostos e assim por diante. E aí o pessoal foi tendo a questão do WMS, a CRM e assim por diante. Então, vai chegando um ponto que você vai colocando tanta funcionalidade que, na verdade, a manutenção disso fica muito grande, você não fica especialista. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? Que passou, como é um mercado mais maduro, se foi tendo essa evolução. Vai chegar em determinado momento que os RPs chegaram e disseram o seguinte, olha só, eu vou até aqui. E aí você tem hoje produtos específicos para CRM, produtos específicos que são WMS, né? Produtos específicos para cada um, tributários, por exemplo, e o RP foi se concentrando naquilo, que é o quê? O financeiro, a entrega de materiais, vamos dizer assim, de obrigações fiscais, tributárias e assim por diante. Então, você vai chegando no nível de especialização. Até que chegou num outro ponto, que é o quê? Os RPs, eles foram se especializando por segmento. Tá, verdade. Porque você tem WMS também que são especializados por segmento.
né? CRMs que são especializados por segmento. Perfeito. Por quê? Ou seja, vai chegando no nível... Isso é natural das economias que vão se desenvolvendo, que vai aumentando o nível de especialização. Perfeito. E aí, quando você tem uma empresa, por exemplo, que vende, vamos pensar, perfumes, você não quer qualquer RP. Você quer um RP que trabalhe com a venda, assim... Ou seja, meu ponto é, se tem você trabalha com SEO, por exemplo, enfim, você diz, cara, vamos lá. Se você tem um RP que ele é específico para perfumes, né? E aí tem um rapaz que abriu uma loja de perfumes agora. Se ele vê duas chamadas, né? Uma de um RP específico para perfumes, a outra de um RP genérico, ele diz, cara, eu vou no de perfumes. Com certeza. Esse cara sabe exatamente o que eu preciso. Sim. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Meu pai ele trabalha aí no segmento de máquinas pesadas, né? E a gente está falando de tratores, cavadeiras, pá carregadeira e assim por diante. E eu lembro que lá atrás ele até pediu, ele falou, João, me ajuda aqui, eu preciso escolher aqui um aplicativo para fazer a gestão. E tinha uns 3 ou 4 ali interessantes, funcionava muito bem, mas tinha um que era específico, olha só que interessante, para máquinas de construção, né? Já tinha inclusive até alguns parceiros ele que usavam, e tinham detalhezinhos que ajudavam muito ele ali no dia a dia. E deu para perceber, coisas que os outros não tinham porque eles não previam. Então é exatamente isso, ou seja, o nível de especialização tem aumentado. E isso acaba fazendo com que você tenha, ou seja, a pessoa não basta ter um RP. Se ele tem uma necessidade logística maior ou de materiais maior, essa indústria ou esse player, né, pode ser em outro segmento, ele provavelmente vai ter que ter um WMS para conseguir gerenciar isso de forma mais eficiente, né? Exatamente. Entendi. Né? Então, a entrega de valor de um WMS, por conta dessa economia que eu falei, né? Ou seja, economia e satisfação do cliente. Sim. Economia por uma gestão de armazenamento eficiente, tá? E satisfação do cliente pela entrega o mais rápido possível para o cliente. Então, esses dois fatores fazem com que ele agregue muito valor na operação. Que legal. E hoje em dia, só mais curiosidade, acontece muito numa empresa que tem um RP e ela também tem um WMS? Como Isso funciona? É super comum. É comum. Super comum e as ferramentas, na verdade, por exemplo, o nosso WMS, o Atlante, ele tem integrações com alguns RPs. Tá, entendi. Como o Dynamics, como o SAP, como o Proteus e assim por diante. Porque é muito normal, na verdade, ter eu vou colocar desse modo, segregação de funções. Entendi. Né? Então, assim, o processo WMS, você tem lá o operador logístico, você tem os técnicos, você tem os instaladores, uma série de coisas. Então, assim, é outro universo de pessoas que vai trabalhar com aquela aplicação. Perfeito. Você tem um RP, que é o pessoal do back-office, o pessoal do financeiro, o pessoal fiscal, é outro pessoal que trabalha com aquela operação. Ou seja, é bem comum hoje, quando tem uma empresa, uma indústria, por exemplo, tem um SAP ou a empresa tem um TOTS, ela não tem problema nenhum em fazer a integração com um WMS, como por exemplo, como o Sol ou com o Atlante. Não, exatamente. Não. É muito comum, na verdade, que isso aconteça. Que bacana. Tá certo? Que bacana. Por conta dessa entrega de valor, na verdade, que é distinta em cada uma das operações. Não são concorrentes, na verdade. Não. Ele acaba agregando mais para essa organização, né? Fazendo uma analogia, por exemplo, quando você pega o cenário de CRMs, tá certo? Você tem algumas dessas empresas, como por exemplo, que a gente citou, né, que fabricam RPs, né? Você tem a IN4, por exemplo, você tem a própria TOTUS, você tem SAP, né? Você tem Sinho. Então, todas elas, muitas vezes, têm produtos que são CRMs ou alguma coisa do tipo. Sim. Tá certo? Perfeito. Só que assim, por exemplo, muitas vezes as pessoas utilizam CRM como Salesforce, como Pipedrive e assim por diante. Ou seja, aqui não está invalidando nada o RP delas, mas ela diz, cara, eu vou permanecer com o meu RP para esse tipo de funcionalidade. Esse aqui agrega muito valor para o que eu preciso, como CRM ou como WMS e assim por diante. É isso mesmo. No final, o comparativo é excelente, porque você tem uma necessidade diferenciada ali. E aí você acaba contratando alguma coisa para poder ajudar você nessa área, né? Existe um outro ponto, João, que é o seguinte. Quando você tem algumas vezes fornecedores diferentes, né? Você acaba que você, por exemplo, vai mitigando os seus riscos. Sim. Porque você tem um fornecedor que é do WMS, você tem um fornecedor que é do SRM, você tem um fornecedor que é do RP, né? Então, assim, poxa, se de repente o teu fornecedor ele não está te agradando, não está te fornecendo serviço a contento, mas é só uma coluna que você está com um problema. Peraí, a outra pode estar funcionando de vento em polpa, pode estar maravilhosa. Então, assim, e quando você tem, muitas vezes, um fornecedor para tudo, né? Se aquela empresa está ruim, todas as colunas estão, na verdade, com problema. Você acaba diluindo um risco ali, né? Isso, você dilui um risco. E aí, o que acontece? Existem novidades que cada empresa traz de modo diferente por conta daquilo que a gente falou, da especialização, né? Quanto mais especializado, né? Vamos pensar, uma empresa WMS, ela está pensando a cada momento como é que eu melhoro a gestão de armazenamento, como é que eu melhoro
ou seja, existem correções do software, existem novas implementações, sobretudo, mas ele fica pensando o tempo todo como é que eu melhoro a operação logística do meu cliente. A pessoa lá, ou a empresa do RP, está pensando exatamente a mesma coisa com relação ao RP. Perfeito. Porque assim, o mundo do software, né? Como existe um ditado que diz o seguinte: a única coisa constante é a mudança. Perfeito. Então, assim, todo ele vai mudar. Você diz, né? Não existe esse cenário, por exemplo, não estou aqui com o meu software, parou. Não. A gente deseja novidade, Sim. A gente quer novidade. Você vai num restaurante, você quer um prato novo, né? Ninguém quer a mesma coisa Sim. sempre. Então, é natural do ser humano essa busca por novidade constante. Com certeza. E aí um ponto até que surgiu aqui, bem interessante, por exemplo, uma agência de marketing, talvez um WMS não faça tanto sentido. Mas quando você olha para uma telecom, você fala, cara, o cara precisa ter um WMS, entendeu? É um pouco o core business dele aquilo, né? E aí a dúvida que eu tenho hoje em dia o WMS, ele é mais direcionado para que tipo de organização? Pensa uma coisa, né? Você pega indústria alimentícia. Tá, perfeito. Né? Indústria farmacêutica. Olha Ou seja, pensa sempre quando você tiver produto associado, que você precisa estocar. Tá certo? Grandes volumes. Então você está pensando em WMS. Entendi. Então, assim, a empresa de marketing, Sim. Tá? Ela não vai fazer uso. Sim. Porém, a empresa de marketing, por exemplo, ela tem um microfone. Sim. Tá certo? Aquele microfone foi adquirido de algum fornecedor. Sim. Aquele fornecedor não vendeu o microfone apenas para essa empresa de marketing. Então, ela tem produtos Perfeito. que são microfones, Sim. materiais de som, câmeras, iluminação, Sim. que precisam ficar armazenados. Sim. Então, gestão de armazenamento também. Legal. Né? E aí, por exemplo, nesse caso, a gente falou algumas coisas aqui. Então, assim, para quais organizações um WMS é fundamental? Então, um e-commerce, imagino que seja. Um e-commerce, né? 100%. Você tem o telecom, que a gente falou. Telecom, né? bastante. Indústria alimentícia, então, farmacêutica, autopeças. Tá certo? Olha só que interessante. Vestuário. Bacana. Tá certo? Móveis. É verdade. Tá certo? Quem não conhece a IKEA, por exemplo, né? Sim, sim. Tá? Então, assim, parece um armazém ali. Perfeito. Não é verdade? Então, assim, móveis, tá? Deixa eu pensar o que mais. Brinquedos. Então, olha assim, só. produtos. Enorme. Né? A gente vai comprando produtos o tempo todo. Ou seja, se você vende produtos, provavelmente você precisa de um WMS. Isso. Arte e decoração, tudo. Ou seja, tudo você... Aí você vai passando, por exemplo, aqui em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, você vê uma série de condomínios logísticos. Quando você Sim. entra num condomínio logístico, tem 300 armazéns. Você diz, caramba... Chocolates, né? Ou seja, alimento, né? Então, assim, quando você vai dentro do alimento, aí é um mundo à parte. E né? aí, tenho duas curiosidades. A primeira por exemplo, você falou que as organizações precisam ter um WMS porque elas vendem produtos. Mas quando você manda para um warehouse terciarizado, quem que tem a ferramenta? É o warehouse ou é a organização? O operador logístico. Entendi. Tá? Então, assim, por conta disso, ou seja, você pega lá uma empresa, por exemplo, que ela diz, cara, eu sou muito bom, Léo, em pegar aqui uma empresa que fabrique calçados. Tá. Esse cara, eu sou muito bom em fabricar calçados. Tá? Eu fabrico calçado aqui, por exemplo, estou em Franca, por exemplo. Tá? Existem alguns polos de calçados aqui no estado de São Paulo. Então, eu fabrico muito sapato, eu sou muito bom nisso. Tá bom. Assim, cara, esse processo do armazenamento, de mandar para o cliente, aí já não é comigo, não é minha especialidade. Eu sou bom na fabricação. Você comprar matéria-prima, você fazer o calçado, eu sei, enfim. Então, aí você tem operadores logísticos. E muitas vezes os operadores logísticos, eles não têm apenas uma indústria de calçado como cliente. Tá. Então lá, ou seja, alguns produtos eles necessitam ser armazenados de forma segregada. Sim, tá? sim. Por conta de contaminação ou alguma coisa do tipo, né? Você não imagina, por exemplo, que no warehouse você vai ter produtos, por exemplo, farmacêuticos e produtos alimentícios. Com certeza. Não é verdade? Mas assim, pensando em produtos alimentícios, vamos pensar, eu não vou estar armazenando produtos, muitas vezes, de apenas uma indústria alimentícia. Perfeito. Vou estar armazenando de 2 ou 3 ou 4 empresas alimentícias. Não há contaminação, não há nada de problema com isso. Então, assim, é um operador logístico que está servindo, por exemplo, 4 indústrias. Perfeito, olha só. E aí, quando há a venda, quando há a demanda, o operador logístico, que está responsável pela gestão do armazenamento, ele vai fazer a coleta e a expedição daquele material conforme foi demandado. Legal. Isso então, é o operador logístico que possui o uso do WMS. Ou seja, deve ter organizações muito grandes que querem gerenciar tudo, beleza, eles têm que ter. Mas se não, se você está terciarizando essa operação, o operador logístico vai fazer. Muitas vezes você tem empresas, aí na verdade é a questão lá é o que eu costumo dizer, né? Do core da empresa. Tá. Então pensa comigo, uma Amazon,
o core dela é a parte logística. Perfeito. Você tem um e-commerce e o core é a parte logística. Eu costumo dizer, por exemplo, que o diretor de logística no Amazon, né, o nível de importância que ele tem na organização, com certeza, deve estar quase abaixo ali só do CEO, né? Se brincar, tá? Quase o mesmo nível de repente. Por quê? Cara, é a logística, é o coração, tá certo? Sim. Então, essa aí, provavelmente, a operação é própria dela. Só que você tem outras indústrias que dizem, não é o meu core. Entendi. Meu core é fabricar alimento, meu core é fabricar calçado, meu core é fabricar roupa. Então, assim, se eu vou me envolver com isso, eu vou estar me envolvendo com uma série de atores, né? Transportadoras, colaboradores desse segmento que não é o meu core. Sim. Aí eu vou tirar a minha especialidade. Sim, você perde a atenção, né? Uma coisa que você não faz e às vezes que você não sabe. E aí, por não saber, você acaba tendo um custo muito maior. Tem por exemplo, quando você pega de companhias aéreas, sim, né? As duas principais atividades, que é o core da companhia aérea, sim, é a gestão de frota e a gestão de rota. Legal. Tá certo? Então você pega, por exemplo, Léo, então você está falando o seguinte, que o descarrego da bagagem, por exemplo, não é core para ela. Isso ela pode terceirizar. Sim. Mas a gestão de frota, ou seja, garantir que as aeronaves estão em perfeita condição. Sim. Né? Até porque envolve questão de segurança, enfim. E a gestão de rota, onde é que são as escalas, as conexões, como é que eu vou formatar baseado na demanda dos meus clientes, isso é o core dela. Entendi. Porque quanto mais eu distribuo minha atenção, tá? Menos eu consigo focar. Sim. Então, como eu falei, isso é padrão de economias que vão se desenvolvendo. O nível de especialização vai aumentando. Perfeito. Né? Por exemplo, no teu trabalho aí, você sabe, tem pessoas, por exemplo, que antes construíam site, faziam design e assim por diante. Mas não, agora tem um designer muito bom. Sim. Tem um programador muito bom. Tem um editor muito bom. Então, assim, vai especializando, né? E vão havendo mais atores. Com certeza. Né? E um ponto, Léo, que eu percebi aqui também parece que quanto maior a empresa, maior a probabilidade dela se beneficiar no WMS, né? Então, por exemplo, pega uma quitandinha na esquina, esse cara até pode colocar, mas talvez seja um custo alto para ele, e talvez ele não precise tanto. Ele não precisa. Que nem um cara muito grande, né? Por conta disso que eu falei. A partir do momento que você necessita fazer aluguel do warehouse, você tem custo de armazenamento, esse custo por metro quadrado, por exemplo, e assim por diante, você vai dizer, cara, vamos lá, eu preciso ser eficiente. Entendi. Agora, ou seja, meu ponto é a quitandinha, como você falou, não importa, ele vai comprar o produto para caber ali, né? Mas, por exemplo, o outro não. É uma diferença, como eu falei lá de um aluguel do warehouse, logo no princípio, lá de R$100 mil, é a diferença entre fazer uma gestão de armazenamento eficiente ou ter que alugar um outro warehouse sem necessidade. Uhum. Isso aí, são mais R$100 mil. E não são só mais R$100 mil, porque tem R$100 mil a mais, você tem um custo de energia, você tem um custo de manutenção do prédio, ou seja, isso vai agregar outros custos que até então você não tinha. Perfeito. Tá certo? Poxa, uma bela aula aqui de logística, hein, Léo? E um ponto importante, assim, que a gente estava conversando aqui, você estava explicando para mim da Atlante, da Sal, etc, né? Então a gente falou bastante coisa sobre logística, então não tem dúvida que a importância disso, e no WMS, são siglas no dia a dia que as pessoas normalmente não ouvem falar, né? Isso é bem interessante, né? E conta um pouco mais sobre o Atlante. Ele é especificamente da WMS, ele faz mais coisa ou não? Queria entender um pouco mais para saber quais vantagens que ele oferece, por exemplo, para uma indústria, ou para um warehouse, ou para qualquer outro player que tem interesse em usar. O Atlante ele tem dois segmentos. Ele tem um WMS, né? E tem a ferramenta aqui também, que é a ferramenta de cross-docking. Perfeito. Então, como eu falei, cross-docking, né, é uma operação que é o seguinte, qual que é o objetivo dela? Os itens são recebidos e eles têm um armazenamento ali, no máximo ali em torno de 24, 48 horas, porque eles precisam ser expedidos para o destino o mais rápido possível. Perfeito. Tá certo? Eu vou acumulando, vou separando os itens, né? Separando de acordo com as rotas para fazer essa distribuição. Então, essa é uma aplicação de cross-docking lá do Atlântico. Legal. Tá certo? Trabalhando especificamente para essa indústria. Então, você pega cross-docking aí, você tem, por exemplo, como eu falei, alimentício, muito cross-docking. Tá? Porque as indústrias já fabricam, mandam isso aí para transportadoras que fazem operação de cross-docking, e daquele cross-docking, na verdade, ou seja, eu vou distribuindo para inúmeros supermercados, né? Centenas de supermercados, por exemplo. Então, tem uma transportadora, por exemplo, que ela vai atender, vamos supor, 20, 30, 40 supermercados só. Né? Em, às vezes, 1, 2, 3 cidades no máximo. Só que eu vou ter, na verdade, nas mesmas cidades, outros 30, 40 supermercados que vão ser atendidos por outra transportadora. Muitas vezes da mesma indústria, prestando serviço para a mesma indústria. Tá? Então, assim,
Você tem esse cenário. Você tem um WMS do Atlantic que faz toda essa gestão de armazenamento, endereçamento dos itens, tá? Perfeito. A sugestão de endereçamento, a sugestão de onde retirar os equipamentos que estão endereçados. Legal. Tá? O processo de descarte, o processo de reparo, a gestão de visibilidade dos estoques. Onde é que está esse material? Está no meu inventário? Está em trânsito? Está indo para o reparador? Está com o reparador? Está com o técnico? Já foi instalado? Né? Para que eu possa ter o histórico, a triagem desse material, sabendo exatamente onde é que ele se encontra. Perfeito. Tá? E aí eu posso verificar, como você falou. Poxa, vem cá, esse material foi para reparo já 3 vezes. Será que está valendo a pena? Ah, não vale a pena. Porque o tipo de defeito, na verdade, que está fazendo com que ele seja enviado é descarga de rede elétrica. Então, assim, não importa se seja ele ou se seja um material novo. A descarga de rede elétrica vai danificar os dois. Né? Exatamente. Ou seja, não importa o tempo de... Legal. Se ele é novo ou não. Então, assim, são processos. A gente costuma dizer o seguinte, tudo é processo. Tá. Então, a gente, na verdade, faz a gestão de processos. Descarte é um processo. Reparo é outro processo. A instalação é outro processo. A logística reversa, que a gente fala, é outro processo. Perfeito. Né? O balanceamento é outro processo. Sim. Tá? Então, assim, são processos que são geridos. O cross-docking, né? Que é assim, tem uma ferramenta do Atlantic específica para cross-docking. É processo. Que legal. Tá? Por quê? Porque se eu não tenho tecnologia para fazer essa gestão, numa operação de cross-docking, por mais que eu vá armazenando os itens, quando eu vou coletar esses itens para ter que enviar, vamos supor, para os pontos de destino, eu posso ficar, às vezes, horas procurando um item. Porque se eu não tenho endereçamento, se eu não sei onde é que ele está, tá certo? Eu vou ter que ficar procurando no olho nu. Sim. E aí pode demorar demais. Perfeito. E esse tempo está causando o quê? Eu estou tendo colaboradores, sei lá, o motorista está esperando, o carregador está esperando. Então, assim, é tudo hora que está sendo consumida. Sim, o custo da operação só aumenta. É o impacto na cadeia inteira, né? O impacto na cadeia inteira, exatamente. Então, assim, a gente fala muito de performance, né, dos colaboradores, mas a gente tem que dar, né, aos empreendedores a condição para que também a pessoa consiga performar. E aí a tecnologia caminha lado a lado com isso aí. E aqui me surgiu também mais uma dúvida. Eu que estou cheio de dúvida aqui. O pessoal mandou muita coisa que eu já fiz pergunta para você aqui sobre, mas tem umas dúvidas minhas que eu estou achando bem interessante. Me parece algo extremamente complexo, né? E eu queria entender um pouco mais, por exemplo, um WMS, que na Atlantic, quando você instala ele, é algo meio que plug and play, no sentido de instalei o Chrome e já está navegando, ou não? Precisa ser feita uma personalização junto com o cliente. Como que vocês fazem? Não personalização, mas existe o que a gente chama de configuração, uma parametrização. Tá? Porque é necessário, na verdade, a implantação do WMS envolve um projeto. Né? Perfeito. Então, existe um checklist de perguntas para entender a operação do cliente, para que seja configurado, como eu falei para você ali, o espaçamento entre os pallets, a altura máxima de um pallet, tá certo? Nas gavetas onde vão ser armazenados, na verdade, né, os pallets, qual a distância entre elas. Então, tem toda uma configuração que é feita, a quantidade de itens que eu posso empilhar, tá certo? Entendi. Ou seja, baseado em... Então, eu preciso entender da operação, baseado no checklist, entender como ela funciona, fazer toda essa parametrização, tá certo? Fazer o treinamento dos colaboradores, na verdade, para que o pessoal comece a utilizar. Então, não é plug and play, dado esse nível, como você falou, de complexidade. Tá? Entendi. Ou seja, todo projeto que você entra para colocar um WMS, você precisa entender do projeto, ter essas informações para criar e configurar a ferramenta adequadamente e ainda parte para um treinamento. Ainda parte para um treinamento. Agora, como a gente está falando, para indústrias que já... Vamos supor, você pega uma indústria de autopeça. Perfeito. Ou uma indústria, por exemplo, alimentícia. Uma indústria farmacêutica. Essas expressões, né, que são muitas vezes não conhecidas do público geral, elas são conhecidas, por exemplo, por um gerente logístico, por um operador logístico e assim por diante. Né? Entendi. Então, informações como a coleta, como a expedição, como o packing slip e assim por diante, são expressões que já fazem parte do vocabulário daquele tipo de profissional. Perfeito. Né? Agora, por exemplo, você pega um vendedor. Não são expressões que ele está acostumado a ouvir. Perfeito, tá? Com certeza. Então varia de acordo com o tipo de... Por isso que assim, você tem, na verdade, cursos de logística, faculdades de logística que vão treinando profissionais nessas expressões, nesses
modelos, né? Seja de armazenamento. Então, assim, são siglas. Você tem lá algumas siglas que a gente vai aprendendo, né? Você tem um FIFO, que chama. Sim, sim. Que é o First In, First Out. Sim. Ou seja, então, o algoritmo do WMS pode ser configurado, e é preciso entender a operação do cliente. Sim. Você utiliza FIFO, ou seja, o primeiro produto que entra é o primeiro que você quer que saia, né? Ou você utiliza LIFO, que é o Last In, First Out, ou seja, o último produto que entra, eu quero que seja o primeiro que sai. Né? Então, assim, recebi 100 calçados. Recebi mais 100 calçados. Saíram 20, eu quero que saiam os 20 dos últimos 100 que entraram. Né? Ou eu quero que saiam 20 dos primeiros 100 que entraram. Né? Ou, eu quero que saiam 20 daquilo que esteja mais próximo do operador. Não importa se foram os primeiros ou os últimos. Pronto. Sim. E aí vai ter uma série de características, né? Se alguma coisa tem uma validade, ou se é um produto que não tem validade, ou seja, isso vai influenciar sempre nessa configuração, né? Muito bom ponto, porque quando a gente fala de indústria alimentícia, tem validade ainda envolvida, né? Aí quando você pega de FIFO, tem que sair primeiro, né? Isso, quando você pega exatamente, de eletrônicos, por exemplo, ou roupas, ou alguma coisa do tipo, tudo bem que não, né? Mas quando você pega de alimentício, você não tem opção. Sim. E você tem alguns alimentos que são altamente perecíveis, né? Por exemplo, iogurtes e assim por diante. Ou seja, o prazo de validade ele precisa ser muito rápido, né? Ágil, né? Ágil, exatamente. Olha só que interessante, sim. E, Léo, assim, em todo esse tempo que você já tem feito trabalhos, tem implementado isso em diversos projetos, a gente sabe que você tem alguns projetos muito grandes, né? Eu entrei no site para dar uma olhada e vi parceiros aí bem grandes. Hoje, quais são os principais erros que você encontra ali quando você vai implementar um projeto e você vê a gestão de materiais dos clientes? Eu não vou te falar que erro, né? O que eu entendo é que... Onde vocês podem otimizar mais, né? Otimizar, mas é o seguinte, basicamente, os profissionais da área logística, né, que eles já estão nas empresas, eles têm bastante conhecimento da operação de como deveria funcionar. Perfeito. Tá? Mas é aquela coisa, a gente trabalha muito com essa questão de projetos. Porque quando a gente vai implantar, eu acredito que o nosso envolvimento, e aí o envolvimento do fornecedor com o cliente, em de fato poder prover a solução, né? Resolver o problema que o cliente está passando, até que aquilo ali esteja, vamos dizer assim, ajustado, esse é o principal. Tá? Entendi. E não apenas a vender por vender e implantar de qualquer forma, por exemplo, sem resolver. Sim. Tá? Você diz, mas vem cá, então esse resolver isso pode ser um ad eterno. Né? Assim, a gente tem cliente que, na verdade, a demanda ela é constante, porque ele está passando por um processo de melhoria contínua. E é normal isso aí. Porque quanto mais você melhora, já melhorei, agora eu quero ser mais ágil. Mais ágil, não tem problema. Então, essa proximidade para fazer com que o cliente tenha sucesso na operação dele é que é fundamental. Muito bacana, ou seja, significa que você não faz também... A gente falou lá atrás, né? Você vai ter o projeto que você vai configurar um aplicativo, colocar para rodar, vai treinar os profissionais, mas você tem uma melhoria contínua. Você tem uma melhoria contínua. Você tenta melhorar ainda, né? Então, esse relacionamento do cliente, para garantir o sucesso do cliente, é vital. Que legal. Tá? Porque sempre há demandas, né? Como eu falei, a única constante é a mudança. Então, vai mudar a operação, vai ter dinamismo, e aí o fato de estar próximo ajuda muito. Entendi. E aí eu acho que tem algumas situações, tem clientes que você vai encontrar porque tem um RP e sente uma necessidade de ter um WMS, né? Perfeito. Tem alguns que tem um WMS, provavelmente vão querer trocar o aplicativo. Pode ser. E tem os clientes que às vezes não tem nada e vão querer alguma coisa, mas esse provavelmente vai primeiro para o RP, normalmente, né? E aí uma dúvida que surgiu é, quando que esse cliente que tem o RP, quando que ele tem a percepção que ele cresceu o suficiente para ter um WMS? Na verdade, dependendo da operação dele, tá? É interessante isso, porque ainda ocorre, alguns clientes, quando você vai trabalhar com ele, ele ainda trabalha com planilhas. Tá? Olha só. Ele armazena isso em e-mails, né? Ou no RP, na verdade, que não está dando todas aquelas características que ele gostaria como WMS. Sim. Tá certo? Então, isso parte por uma demanda muito forte do profissional de logística. Entendi. O profissional de logística, né? Ele é o principal patrocinador do projeto. Entendi. Porque ele sabe o benefício, né? Pensa comigo, ele fez o curso, Sim. Ele fez faculdade nessa área, ele especializou nisso, então ele sabe os benefícios que ele vai ter com o uso do WMS. Então esse é o principal patrocinador. É ele que vai lutando para dizer, cara, o que eu tenho hoje não está me fornecendo o que eu preciso. Sim. Tá? Porque aí você tem, se você não tem isso, você tem um outro problema. Ou você manda material demais para as pontas, ou você manda material de menos para as pontas.
Entendi. Então, para não falhar, o que é que você faz geralmente? Manda materiais demais para as pontas. Entendi. Isso está causando o quê? Uma compra também excessiva que você poderia precisar não estar comprando. Perfeito. Tá? Ou seja, na verdade, é uma necessidade que o próprio profissional da área começa a ter essa percepção. O cara está gerenciando tudo com planilha ou através de e-mails e tal, e ele fala, olha, estou sentindo aqui que eu estou exagerando, tá gastando mais do que deveria, eu preciso de um aplicativo para me ajudar. Se uma empresa ela tem uma área de logística, essa área de logística já vai lutar por isso. Entendi. É normal. É da mesma forma que, por exemplo, a empresa ela tem um departamento financeiro. O departamento financeiro vai lutar pelas ferramentas de gestão de impostos e assim por diante, porque faz parte do trabalho dela. Que interessante. Tá? Se você tem um departamento comercial, toda empresa tem um departamento comercial, ele vai lutar por um CRM ou alguma coisa do tipo. Ele precisa daquilo para trabalhar. Legal. Ou seja, em teoria, o que a gente está falando é que a empresa, quando ela cresce o suficiente para ter profissionais de logística ou um departamento de logística, já é o momento de ter já é o momento, WMS. na verdade, de ter um WMS. Tá? Entendi. De ter uma ferramenta para gestão de materiais. Muito bacana. E, Léo, acho que para finalizar, também queria que você contasse um pouco aqui, porque você tem uma bela experiência com diversos clientes grandes ali, né, no dia a dia. E assim, a gente, por exemplo, entrei no site, eu vi que telecom, inclusive tem um monte de cliente de telecom, sabemos que o WMS é com vários ali. Hoje em dia, qual a dificuldade, dependendo do tamanho do cliente? Um cliente muito grande, um projeto, ele demora 15 dias para ser implementado, 6 meses. Como que funciona o tempo de implementação de um WMS? É um projeto, por exemplo, você vai fazer uma implantação de um projeto desse aí em torno de 2 meses. Tá certo? Dependendo do empenho do cliente. Em fornecer as informações, informação do projeto, né? Para que seja implantado e treinado o pessoal. Porque quanto mais pessoas envolvidas, né? Mas a coordenação para fazer a informação chegar nas pontas e garantir o uso, né? A gente costuma dizer o seguinte, uma aplicação de software é apenas uma aplicação de software. Né? Perfeito. Uma aplicação de software sendo utilizada pelas pessoas, aí sim eu vou ter riqueza de informações, eu tenho os movimentos e assim por diante. Tá? Legal. Então, assim, leva mais ou menos esse tempo. Porém, né, como eu falei, varia de acordo com o empenho do cliente nesse fornecimento de informações, nesse estar próximo com a Atlante, aí, com a SAL. Tá? Sim, é sempre uma média, né? É uma média. E aí, quando você tem o processo de integrações, né, com RPs ou com outras ferramentas, seja de TMS, de transporte e assim por diante, varia também, logicamente, essa parceria entre os fornecedores. Perfeito. E essa coordenação com o cliente. Então, isso às vezes pode estender-se um pouco mais, 3, 4 meses e assim por diante. Ou seja, mais uma implementação, você sabe que na pior das hipóteses não vai durar 6 meses. Não. Ou seja, é um projeto de um semestre que você fala. Isso, é um projeto de um semestre, exatamente. Que legal, bem então, bacana. assim, é o que a gente costuma dizer, agregar valor já desde a primeira etapa. Então, assim, não vamos... não, mas isso aqui levaria 2 anos. Cara, mas vamos lá, a gente não precisa esperar os 2 anos para ter o go live do projeto. Sim. Então, assim, a gente já consegue com 3 meses ter um ganho, começa agora com esses 3 meses. E a gente vai implantando os outros módulos, as outras features, na verdade, as outras integrações com o tempo. Mas você já começa a ter benefício o mais cedo possível. É que é aquilo que a gente sempre fala, né? O bom é inimigo do ótimo, às vezes, né? Isso. Então, aplica, deixa bom, vai melhorando, um pouquinho cada vez, mas você já vai tendo esses benefícios, né? Perfeito, isso mesmo. Que legal, muito bom. Léo, queria te agradecer, eu sei que você está aí estourando o seu tempo aí, o Léo está na correria aqui, gente, então a gente está segurando ele aqui, mas queria te agradecer muito por toda essa experiência que você trouxe, e não só experiência, mas conhecimento, a gente vê que você realmente entende do assunto, até para os ouvintes aqui do Bidcast, que tem muita gente, muita empresa que coloca os produtos aqui para poder fazer um descarte ali dos produtos, e na verdade não só descarte, mas a venda mesmo, porque a gente consegue oferecer isso para o cliente, mas eu acho que esse papo foi sensacional. E aí já fica até o convite aí para uma próxima para a gente falar, porque eu já vi que tem assunto aqui para horas de bate-papo, né? E aí, gente, ponto muito importante, vou colocar aí para vocês também, a gente sabe que o Léo produz bastante conteúdo no site dele, no blog, vídeo, eles estão começando agora, a gente vai colocar o link aí no perfil do Léo, das empresas, para vocês poderem seguir. Léo, queria só para finalizar, você que está conversando aí com essas organizações que agora tem que começar a implementar um WMS, que a gente sabe que é um desafio. Eu recebi muita mensagem aqui do pessoal falando, nossa, mas é um desafio, será que é muito difícil? Deixa um recado para eles, para esse pessoal que está querendo dar o primeiro passo aí na implementação do WMS. A mensagem que eu deixo é, assim, não se espantem, né, pelas siglas ou pelo jargão técnico e assim por diante, né? Se você tem uma dor, esse é o primeiro ponto. Busca a SAL, né? Ou busca outro fornecedor que você tenha confiança
busca informações, como é que você pode melhorar a tua gestão de logística, a tua gestão de materiais. Aí, de fato, você vai, na verdade, dirimindo as suas dúvidas e vai vendo o benefício que você pode ter. Como eu falei aí, de repente você está pagando por um aluguel de warehouse que você não precisaria de todo aquele espaço. Então, assim, não pensa realmente como um investimento e no retorno que isso vai te trazer. Legal, tá muito bom. Léo, eu agradeço aí. Mais uma vez, muito obrigado. Já fica o convite para a próxima aqui. Gente, não esqueça de curtir o vídeo, foi muito bom aqui, tirar um monte de informação preciosa para vocês, se inscrever no canal e também acompanhar o Léo nas redes sociais. Perfeito.